As minhas amigas e meus amigos espectadores que me dão o privilégio da audiência no canal Cartas Proféticas conhecem esta vinheta. E as pessoas que acessam interessadas na reflexão evangélica, no reforço da fé, no aprofundamento da análise bíblica, principalmente evangélica, dos evangelhos, acessam este canal aqui, cuja vinheta é essa. Então, convido vocês para voltarmos hoje, apesar de ser sexta-feira e pelo horário simbólico, 18 horas e 53 minutos, estamos no fim do dia da comemoração da crucificação de Jesus. Dia triste, um dia de meditação, um dia de profunda introspecção, de pensarmos sobre os fatos ocorridos em Jerusalém há mais de 2000 anos. Então, retornamos, apesar da hora, a Mateus 26, agora em trechos menores, 57 a 67, 26 capítulo, do versículo 57 a 67, e no capítulo 27, o versículo 1. Eu convido a vocês para virem comigo até Jerusalém, até a casa de Caifás, o sacerdote do culto, que hierarquicamente era o superior dos sacerdotes, o sumo sacerdote Caifás. Vem comigo. Cada uma de vocês aí onde está. Pelo celular, pelo tablet, pelo notebook, pelo computador, e alguns até pela televisão, pelo televisor, como já me informaram, ou até por um telão, como também me informaram que fazem por aí, por esse nosso grande Brasil. Vem comigo assistir o julgamento de Jesus. Postemo-nos cada um no lugar onde pode ver melhor, observar melhor esta cena trágica, vergonhosa, de pura farsa. Então eu disse aqui, mencionando o versículo 57 do capítulo 26 de Mateus, que diz: aqueles que prenderam Jesus, lembram-se? Lá no jardim do Getsêmani, do meu vídeo anterior, que eu comentei em vídeo anterior, levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos, certamente com o Caifás, com o sumo sacerdote Caifás. Paremos um pouquinho aqui para entender melhor o que acontece ali, que nós estamos olhando. Esse show de horrores, com Jesus ali cabisbaixo, com Jesus ali cercado da guarda do sumo sacerdote, armados com paus e espadas, amarrado numa corrente. Olhemos para isso e entendamos quem é esse Caifás. O sumo sacerdote Caifás era o príncipe, era o chefe, era hierarquicamente o que comandava os outros sumos sacerdotes e todos os sacerdotes do templo e os anciãos, que eram estes
auxiliares do culto no templo. Caifás era os sacerdotes, os sumos sacerdotes todos, todo o culto, todo o pessoal do culto era extremamente corrupto. Isso é fácil de provar lendo os 4 evangelhos. Coisa que eu não farei agora porque não é esse o objetivo. Como também é bom lermos Flávio Joséfos e lermos historiadores da época. Caifás era genro do sacerdote Anás, que colocou o genro ajeitado numa verdadeira política de nepotismo para, através dele, exercer influência, porque afinal o templo tinha um peso significativo, e com esse grupo todo na relação com o imperador, com o Império Romano. Portanto, se tratava de uma casta. E não é por pertencer ao judaísmo, não falamos aqui por preconceito, por se tratar de uma religião que não a cristã. Não é isso. Falamos aqui de fatos. Então, essa turma era uma verdadeira casta dominante de todo Israel. E a sua função principal era de controlar o povo para evitar levantes e sedições contra o Império Romano. Agora note, esse Caifás era nomeado, ou a nomeação dele foi confirmada por Pilatos, sobre quem falarei no próximo vídeo, o Sérgio Moro, sobre quem eu falarei no próximo vídeo. Ele foi confirmado por Pilatos, e Pilatos era governador desta região, em favor de Roma, era preposto de Roma, era um ditador imposto por Roma para controlar os negócios de Roma na exploração do povo palestinense. Então, os sumos sacerdotes, diz o próximo versículo, pulando o 28 e indo para o 59, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio, que era uma assembleia dirigida pelo Caifás, dirigida, controlada e manipulada por Caifás em favor dos interesses de Roma, do Império Romano, procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. Este sinédrio era a assembleia dos sumos sacerdotes, com os anciãos, com os saduceus, que eram do grupo teológico, grupo político de sustentação de Caifás. Esse grupo não acreditava em ressurreição e tinha um ódio danado de Jesus por causa daquela história da ressurreição de Lázaro. Eles já tinham se predispostos a condenar Jesus à morte. Quando Jesus foi levado por a multidão de escravos que serviam de guardas do templo, armados pelo Império Romano, por Pilatos, pelos soldados romanos, e eles armados levaram Jesus para lá. Já chegaram com a ideia de matá-lo. Ele já estava condenado à morte. Então vamos deixar aqui um pouquinho essa história de que havia uma previsão dos profetas porque isso acontece. Neste momento que falamos aqui, nós falamos de articulação suja, golpista, manipulada para condenar Jesus à morte. Tanto que o versículo está aqui, 59, dizendo: procuravam um falso testemunha contra Jesus. O falso testemunho só pode ser falso contra alguém, e geralmente contra alguém justo, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, não acharam alguém que testemunhasse falsamente contra Jesus, que dissesse qualquer coisa sobre a sua vida moral, a sua vida privada, até porque ele não tinha onde reclinar a cabeça, como ele mesmo disse.
vivia no meio do povo, vivia nas ruas, era um sem teto. Ou então, também dá para dizer que era um carpinteiro desempregado. Também dá para afirmar que ele era um trabalhador rural que conhecia muito bem a agricultura, como nós lemos nas parábolas contadas por ele. Agora, ali, sem nenhuma condenação, sem nenhuma prova contra este homem extremamente conhecido. Até que veio uma testemunha falsa. Veio uma daquelas que, sabe, daqui a pouco eu menciono, aquelas que inventam, que são compradas, depois são libertas porque foram compradas. E que diz o seguinte, vieram duas testemunhas. Este homem declarou, posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Para quê? Destruir o templo de Deus. O acusaram de ter dito que ele falou que ia destruir o templo de Deus e em 3 dias refazer aquilo que durou décadas, séculos para terminar. Depois de destruído, levou muito mais tempo também para ser reconstruído. Umas 2 ou 3 vezes pelos invasores. A última pelo Império Romano. Para que dizer que iam destruir o templo, se o templo agora era local de emprego sujo, era local de mentira, era local de penduricalhos da casta que dominava Israel. Desculpem a tosse. Para que dizer que Jesus falou isso? Pronto, tocou nos interesses dos dependuricalhos corruptos, dos sumos sacerdotes, dos anciãos, dos saduceus, de todos que estavam ali prontos para matar Jesus. É bom dizer que o templo também era a sede do cofre, onde guardávamos dízimos roubados. Portanto, esse negócio de roubo de dízimo não é só de hoje. Os dízimos roubados do povo sob sacrifício do povo pobre e repartido com o Império Romano, para que o Império Romano continuasse o seu luxo e a oprimir o povo pobre. Para que dizer isso se era o que faltava para condenar Jesus? 2 testemunhas disseram que ele falou isso, quando na verdade ele falou isso se referindo ao seu próprio corpo, que depois do 3º dia ressuscitaria. Mas desviaram a essência da fala, como muitos tribunais ou até promotorias fazem por aí, até hoje. Depois disso tudo, o Caifás, desculpa o cara aqui, o sumo sacerdote Caifás pressionou Jesus sobre todas as formas. Né? Só faltou trazer papel sem assinatura para que Jesus confirmasse, isso aqui fosse tu que fizesse isso. Né? Vocês lembram de um caso assim? Pressionado de todas as formas para que Jesus pelo menos reagisse à acusação de que ele queria ser rei de Israel, de que ele ia destruir mesmo o templo e tal, e Jesus calado. Mas ele mostrou uma contradição. Se Freud existisse naquele tempo, ele diria uma contradição do inconsciente de Caifás, que disse: eu te conjuro, isto é, eu te pressiono, eu te espremo, pelo Deus vivo. Aqui no Brasil se diria: pelo amor de Deus, que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. O medo que ele fosse um Messias, que realmente fizesse um levante popular e mandasse toda esta casta embora, ou prender, julgasse com base nos fatos, condenasse essa casta toda
e despedisse o Império Romano que fosse morrer sozinho na Europa ou em outros lugares do mundo. E Jesus respondeu, tu dizes que eu sou o Messias, o Filho de Deus. E ele ficou furioso, Caifás. Ficou furioso. Então rasgou suas vestes e disse, tá, blasfemou, ele blasfemou. Tá aí, ele blasfemou. Vocês ouviram? Ele blasfemou. E completou a farsa. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam. É réu de morte, responderam a essa pergunta. Ele perguntou para todos ali, vocês ouviram, né? Vocês ouviram? Perguntou, que vos parece? E a claque, lembra da história da claque? Respondeu, é réu de morte, é réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e os esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo, faze-nos uma profecia, Cristo, quem foi que te bateu? De manhã cedo, então, continuando a farsa, todos os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, só porque eles queriam, né, ser do povo, convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Não temos uma ata. Tem gente que diz que tem ata desse conselho aí. Diz que há uma ata na Biblioteca Nacional de Madrid desse julgamento aqui. Eu não vi essa ata. Quando fui à Espanha, eu não vi essa ata. Não achei essa ata. Mas certamente, se houver essa ata, lá consta que condenaram Jesus por unanimidade, graças à pressão exercida pela parentalha, pela casta toda, a serviço e sustentada pelo Império Romano, sobretudo com o dinheiro dos dízimos roubados do povo. Por unanimidade condenaram Jesus. Sabem, olhando para isso aqui e buscando uma atualização para entendermos a aplicação disso, eu me lembro de muitas farsas dessas acontecidas na América Latina. Agora, há poucos dias, acabaram de condenar o grande ex-presidente do Equador, Rafael Correa, a 8 anos de prisão, sem nenhuma prova contra ele, o melhor presidente popular que aquele país teve na modernidade. Antes da eleição na Argentina, quando se elegeu Cristina Kirchner, vice-presidente do país, presidenta do país, ela já estava condenada à prisão. Depois de eleita, desapareceu tudo. As provas desapareceram todas. No Brasil, nós conhecemos a história da Lava Jato, com seus crimes de condenações fabricadas, falcatruas, corruptas, mentirosas, manipuladas com um grande interesse com o império de hoje, que não é o romano, mas o americano. Interesse e dinheiro, interesse em manipulação econômica do julgamento. Quantas pessoas inocentes por este país e pelo mundo são condenadas inocentemente sem nenhuma prova contra elas, repetindo a condenação de Cristo sobre os justos. Cristo calado, o Cristo silenciado, o Cristo sem voz, o Cristo que nada pode falar porque qualquer coisa é usada contra ele. Em milhares de pessoas
Eu mesmo fui arrastado a um tribunal militar em Santa Maria, com nenhuma prova contra mim durante a ditadura militar. Antes de começar o júri, eu vi quando um tenente do exército entregou para o júri. Eu vi, estava perto e vi um envelope quando ele cochichou. E eu ouvi. Eu era bem jovem naquela época, eu ouvi. Não bem, 32 anos eu tinha. Eu ouvi quando ele disse, está aqui já a pena para ele. Depois fizeram uma farsa num espetáculo. E eu fui condenado sem nenhuma prova. Tudo que foi dito contra mim não tinha acontecido. Nisso, meu advogado, que morreu há pouco tempo, Dr. Roberto Ramos de Aguiar, pessoa adorável, inteligentíssimo, ex-reitor da Universidade Nacional de Brasília, não viu nenhuma prova contra mim. Doutor e pós-doutor. Então Jesus foi condenado inocentemente por uma casta de corruptos que se ajeitavam com nepotismos, com interesses, né? O velho Anás encaminhou o genro num casamento já arranjado para que ele continuasse o emprego ganhando favores, roubos desviados dentro do templo, do culto religioso completamente falso, o culto religioso que tinha o objetivo de distrair o povo, como muitas vezes a religião faz. Condenaram Jesus, com ódio de Jesus, porque Jesus sabia disso, tanto que uma vez entrou de chicote lá dentro do templo. E esses negócios todos eram dirigidos pelo Caifás, pelos sumos sacerdotes, envolvidos em corrupção dentro do templo e negociados. Fizeram um feirão dentro do templo, feirão permanente, venda de pássaros, de animais, de uma série de coisas, para dar o dinheiro para o Império Romano. E Jesus também foi condenado por isso. Porque para ele o templo, para a tradição dele, para a corrente dele, o templo não é para essas coisas. O templo é o local reservado para o encontro com o Pai de todos, o Paizinho, Abá, como ele chamava a Deus. E não para um antro de corruptos, de organizações criminosas, de apoio ao Império Romano contra os pobres, contra os injustiçados. Desperta nossa indignação como qualquer outro tribunal, como qualquer outro grupo de procuradores. Mesmo que peguem Jesus, que pertencem à igreja evangélica, não sei o quê, devem também contar com a nossa indignação. Então é isso que eu queria que vocês vissem. Vocês conseguiram ver? Eu vi. Desde cedo queria gravar esse vídeo, mas a indignação, a tristeza por ver essas coisas e não ver solução para essas coisas nesse estado opressor que nós também vivemos no Brasil hoje, só destruindo o estado opressor que destruiremos esse tipo de justiça corrupta, nepotista, casta, para destruir o povo. Que Jesus em silêncio, que Jesus que se calou, que Jesus que não coneviu, que Jesus que não fugiu, que Jesus que não se acovardou, mas enfrentou isso mesmo em silêncio, porque com fanáticos e com casta não se debate, não se discute, não se fala. Esteja contigo, te abençoe, esteja comigo, me abençoe, nos ajude a nos fortalecermos nesse mesmo caminho dele, que sejamos, se formos perseguidos, que mantenhamos a mesma dignidade do nosso libertador, que ele manteve até o fim. Deus esteja sempre contigo nesse sentido. Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Senhor.